esse texto aqui de Efésios, ele é importantíssimo para a nossa atual situação. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, Paulo está falando lá em Efésios que ele recebeu por revelação, ele não sentou num banco de escola, não veio um anjo explicar para ele, pumba. Ele teve uma revelação do mistério de Deus. Ele teve uma revelação da igreja, da graça de Deus, que nenhuma pessoa tinha tido antes. Ele teve. Então, a carta de Efésios ela é curta e profunda demais. E ele diz assim que o plano de Deus é que agora a igreja manifeste a multiforme sabedoria de Deus. Então Deus, ele tem uma sabedoria divina e que tem diversas facetas. E Deus agora usa um agente chamado igreja para ser a manifestação dele aqui na terra. Ele não vai se manifestar hoje por meio de profetas, por meio dos anjos, ele vai se manifestar hoje por meio da igreja. Então a igreja ganha essa responsabilidade de ser o grande agente de Deus para manifestar a sabedoria dele. Quanto melhor a igreja se preparar para esse papel, melhor será o seu desempenho. O que eu estou dizendo da igreja se preparar para esse papel? Então a igreja, ela se torna, eu vou ler aqui esses versos aqui de Romanos, presta atenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformados são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, para você ser salvo, para você entender o Senhor Jesus e criar uma conexão com Ele, é necessário você invocar o nome dEle. Mas tem toda essa lógica. Poxa, como é que eu vou invocar aquele em que eu não criei? Como é que eu vou crer se eu não ouvir? Como que eu vou ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A maior parte das pessoas que se convertem a Jesus, que tomam a decisão de se colocar debaixo de Jesus, elas tomaram essa decisão porque elas ouviram alguma pregação de algum jeito. A conversa de um amigo, pregação de uma igreja, no rádio, TV, leitura de um livro. Tem aqueles, existe isso, mas é uma fração pequena, que se convertem sem influência de ninguém lendo a Bíblia. O que também é muito difícil a gente afirmar isso, porque a gente recebe influência de Deus desde que a gente se dá por gente, né? Ele vai usando aqui, uma influência aqui, outra aqui, acolá, e é isso que vai formando o teu conceito de Deus. Só que, tudo bem, tem gente que, vamos pegar, ela sozinha não ouviu ninguém e leu a Bíblia e se converte. Isso acontece, porque a Bíblia também ela é o melhor pregador de todos. Mas a lógica aqui é que a conversão acontece por conta de que pessoas pregam, né? E no que está em vermelho, e como pregarão se não forem enviados? Então o primeiro raciocínio que é assim, tá bom, então eu quero que alguém pregue no meio dos índios lá na Papua Nova Guiné. Mas eu não posso, trabalho, sou pai de família, não sei, não conheço. Mas tem gente que está disponível para isso. E esse cabra que está disponível para ir até lá, como é que ele vai, irmão? Como é que ele vai lá? Quem vai pagar a passagem para ele? Quem vai pagar a estadia? Quem vai dar o que comer todo dia, todo mês, o ano inteiro? Quem vai fazer isso? Precisa ser enviado. Então a gente entende essa lógica, quando está falando de missionários, de ministérios, precisa ser sustentado para que consiga ir lá na linha de frente. Então sim, gente, para enviar, vamos pegar primeiro essa questão de missionários. Para enviar missionário precisa ter grana. As coisas custam dinheiro. Sustento custa dinheiro. Vamos trazer isso para mais próximo. Não um missionário que vai lá para a Ásia, mas vamos pegar aqui um ministério, pessoas que trabalham no ministério com criança, com drogado, com um idoso, com um hospital, né? Muito legal isso, né? Ontem eu estava lá no meu passeio quinzenal com a minha sogra no hospital lá, aí veio uma senhora, né? Uma senhora bem vestidinha assim, ela falou para mim, para ela falou assim, olha, Jesus te ama, tá? Né? Eu falei, irmão, obrigado, eu sou de Jesus e tal, né? Ela falou assim, Jesus vai voltar, alguma coisa. Aí eu vi que ela falava para todo mundo, né? Jesus te ama, Jesus te ama. Eu, assim, uma senhorinha, bem vestidinha assim e tal. Sem igreja, nada, mas, que legal que ela está fazendo aquilo, né? Está usando o tempo dela, né? Para fazer aquilo lá. É uma enviada, né? Então pega um ministério, talvez ela faça parte de um ministério, de mulheres que vão nos hospitais,
Precisa ter uma infraestrutura, precisa ter sustento. A gente acompanhou bastante aí o pastor Nino lá no Hospital São Paulo, né? Com as necessidades dele. Então ele tinha que fazer também entrega de sabonete, pasta de dente, escova, tal, para quem ia sair lá, estava internado e precisava sair, né? Então, precisa de doação, precisa de dinheiro. Então, dessa forma, precisa enviar. Mas não, Deus só me dando só o suficiente para meu arroz, feijão, pagar minhas contas, está muito bom, Deus. Está bom nada, isso é egoísmo. Se você só tem o suficiente, você não pode abençoar ninguém. Não, mas ó, 5 mil reais está bom para minha casa, tal. Pede 10, porque aí você doa os 5 que você não precisa. Tá certo? Você canaliza. Não é? Então fica com os teus 5, você paga as suas contas, tudo que você precisa, nem o que você deseja, você quer, mas o resto então dá. Pede para Deus. Você pode ser o abençoador. Percebe? A igreja, na verdade, ela é o grande agente enviado. Coloquei aqui um exemplo que vocês conhecem, né? Mas o William Colgate, que foi o fundador da Colgate, né? A história desse homem é bem legal, que ele criou, com a tia dele, ele começou um negócio de sabão e faliu. Aí, e ele era um cristão, e ele ouviu um estudo sobre Jacó, né? Que Jacó prosperou lá em Labão e tal. E ele foi perguntar lá, conversar com o pastor, sei lá quem que era que estava dando o estudo, e ele falou assim que ele tinha ideia de montar um negócio. Então, o pastor deu a ele dois conselhos. Ele falou assim, ó, vou te dar 2 conselhos. Primeiro, o que você for fazer, faz com qualidade. Pega a melhor matéria-prima e faça um produto de qualidade. Não dá um somebody love, né? Não, faz uma coisa de qualidade. Segunda coisa, seja um dizimista, porque ele aprendeu com Jacó, que Jacó foi dizimista. Então esse William Colgate, ele começou o negócio dele, foi prosperando, e desde o primeiro dólar lá, ele foi dizimista. Só que aí, gente, ele rompeu com o dízimo. Ele passou a dar 20%. Eu não sei o nome de dízimo, é de 10. Acho que vízimo é de 20, não sei. Mas ele rompeu com isso, ele passou a dar 30, 40, 50. No final da vida dele, antes dele morrer, ele estava fazendo uma coisa muito errada. Ele não estava dando dízimo. Ele estava vivendo do dízimo e ele doava 90%. Olha o tamanho da Colgate hoje, né, que todo dia você encontra algum produto deles. Essa foi a história dele. Tem tantos outros que fizeram coisas parecidas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a igreja, a igreja, nós aqui, não só missionário que está na África, na Nova Guiné, não só alguém que está no ministério lá na Cristolândia ou no hospital, todos nós aqui, nós somos como igreja, porque esse missionário que está lá, em qualquer outra nação, ele é igreja. Essa senhora que está lá no hospital orando, ela é igreja. Nós aqui somos igreja. Ah, então aquela senhora que está no hospital ela é mais igreja que eu? Não. Aquele missionário que está lá é mais igreja que eu? Não. Mas tem que enviar esse povo. Se você não tem esse chamado, e talvez você não tenha, né? É como o Marcelo colocou aqui, tem gente que tem o chamado de financiar, amém. Para financiar, o cara tem dinheiro e vai ter mais, porque está sendo um agente e está enviando. Mas a igreja, ela é o agente enviado de Deus. Deixa eu trazer lá de Abraão. Então Abraão recebeu uma promessa, falou assim, Abraão, você vai ser abençoado. E não só você, todas as famílias, os descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas no teu descendente. Isaac recebeu essa bênção e os costumes do pai. Jacó recebeu essa bênção e os costumes do pai, e proliferando. Aí chega lá Moisés, sai do Egito, povo cativo, mas sai do Egito com grande prosperidade. Por quê? Porque estava investindo na casa de Deus. Fala para mim, o que é a casa de Deus hoje? Igreja. Já lá Deus estava falando, falou assim, ó, o propósito financeiro é para você abençoar a igreja. Porque a igreja é meu agente para mostrar a minha sabedoria, e minha multiforme sabedoria. Falamos aqui na semana passada que é o seguinte, naquela parábola lá dos servos, ó, um deu 5 talentos, 2 e 1. Multiplicou 5, multiplicou 2, dobrou. O que tinha 1, o senhor é bravo, eu escondi, enterrei, está aqui o seu. Eu falei assim, dá para o banco no mínimo. Então, investir na vida em banco não é errado, em aplicação não. Mas não é só isso. Tem investimento em vida. Percebe? Deus ama pessoas e usa coisas. Às vezes a gente ama coisas e usa pessoa para tê-las, né? Mas Deus, Ele ama a gente. Esse é o princípio de Deus. Então o propósito financeiro da Bíblia não é para você ficar sem, para dar para os outros. Não, Deus vai te dar o que você precisa, o que você deseja, e você vai poder abençoar outros. Então ame pessoas financeiramente. Invista em gente, em pessoas. Não só em aplicação, mas em pessoas. E como é que investe em pessoas? A igreja investe em pessoas. Quando você está financiando um missionário lá na Ásia, você está investindo em pessoas. Quando você está abençoando um ministério
de adictos, de viciados, você está abençoando pessoas que serão libertas, terão uma vida completamente transformadas e aquela vida que acabar ali, que Satanás ia destruir, vai virar uma geração incontável. Né? E esse cabra vai ser dizimista e vai abençoar e vai prosperar a sua descendência. Investe em pessoas. Minto. Ou melhor dizendo, eu não estou dizendo para você investir em pessoas, estou dizendo o perfil, né, do propósito bíblico do investimento. Então a igreja hoje, falei, traz os dízimos à casa do tesouro. Esse é o meu pensamento, né? Não precisa ser o seu. Tem outras linhas de pensamento. Mas o dízimo, e não só dízimo, ofertas, né? O propósito que a gente vê na Bíblia é para investir em pessoas através da igreja. Cláudio Pita, né, que toca lá o Lar Nefesh, para quem não conhece, é um lar de crianças com vítimas de violência doméstica e ficam ali transitoriamente até serem adotadas, enfim. Aí ele mandou essa semana aí uma mensagem no WhatsApp, eu até compartilhei isso, assim, queridos amigos, graça, saúde e paz a todos, o Lar Nefesh chega nesse mês de abril com a proposta de renovar. Nova fachada para o Lar Nefesh com muro mais alto para melhor proteção das crianças. Novos medidores de água e luz, embutidos no muro para facilitar a leitura dos leituristas. Novo portão, maior, mais alto, moderno, deslizante, automático. E novo abrigo de gás, mais perto da entrada para facilitar a troca dos cilindros P45, que são muito pesados para subir as escadas. É o máximo, né? O orçamento dessa obra é R$10.700. Já contamos com uma doação inicial de R$3.500. E o quebra-quebra começou hoje. Mas como o quebra-quebra começou hoje com R$3.500, Sineide? Se o negócio aqui custa R$10.700, o cara é louco. Para quem não conhece o Cláudio, vai achar que ele é um pirado e tal, né? Contamos também com a sua generosidade, contribua com essa obra, deposite ainda hoje sua doação em uma das contas do Lar Nefesh, etc, etc. Então aqui tem as fotos ali da frente da casa, né? Então a frente da casa é assim, tem um portão ali, ele tem lá o material que ele já comprou com aqueles, quanto? 3.500. Né? Ele já torrou lá os 3.500 e começou a quebrar. O resto Deus proverá. Isso foi num dia. No dia seguinte, boa tarde, queridos amigos. Graça, saúde e paz a todos. A obra da reforma da fachada do lar segue firme em seu propósito. Graças a Deus que já chegamos ao valor de 6.200. Então, se for assim, né, se de um dia para o outro ele cresce quase 3.000, né, então mais uns 4, 5 dias ele faz um outro andar, ele levanta uma laje lá. Nos ajude a alcançar o valor total para a conclusão da obra, faça agora mesmo sua doação. Olha lá, já quebrou o muro lá. Agora, se não tiver dinheiro para acabar, isso vai ficar esse vão aqui, Sineide. Como é que vai fazer agora? Né? Por que eu estou mostrando isso aqui? Então todo mundo conhece o Cláudio. O Cláudio ele tem uma história maravilhosa, né? Então ele não é louco não, gente. Ele não é louco, é que as coisas acontecem. Ele está tão acostumado com as coisas acontecer que ele já começa a mandar quebrar, depois Deus proverá. Mas olha só. Então esse é um exemplo de investir em pessoas. Né? Então quem está doando, investindo aqui, você não está investindo numa fachada, num muro, Não, você está investindo nas crianças lá dentro. E eu sempre faço questão de trazer o Nefesh, porque o Nefesh é assim, né? Às vezes você fala, tem um orfanato, tem um lar. Aí você fala, aquelas crianças remelentas, sujas. Todas as vezes, quem teve experiência lá, todas as vezes que eu fui lá, o negócio é de primeira, né? As criançadas alegre, falta nada, pelo contrário, o que sobra ele doa de alimentação. É assim lá, né? Lá é assim, lá é medida transbordante e ele doa. Né? Então essa lógica, e ele não tem nenhum apoio governamental, é só doações, mas acontece. Então ele tem funcionário, volta e meia ele fala, gente, estou precisando de 12 educadoras, tal, mostra lá o perfil, tal, blá, blá, blá. Falei, caramba, que dor de canseira, como é que ele vai pagar isso aí? Mas está lá, né? Ele está pagando, está em dia, o negócio está lá, né? CLT e sem, de novo, uma ajuda governamental. O negócio está indo. Isso é investir em vidas. Falando de igreja, né? Então, o agente para que o mundo veja a multiforme sabedoria de Deus é a igreja. Fala sério, gente. Isso aqui, ó, né? Porque isso aqui não é errado. Certo é quem está na missão, gente, tem chamado para tudo. E tem o chamado de quem envia esses que estão lá. Mas isso aqui também, a gente está de alguma maneira investindo em vidas. Olha que delícia esse ar-condicionado. Não é não? Não é quem não gosta de frio aí, mas no calor isso aqui faz uma diferença quando você daqui vai para lá. Precisamos de um ar lá. Amém? Podemos? Podemos não pelo caixa da igreja, mas pela fé em Deus podemos. É bom ter uma igreja com ar-condicionado para que chegue um visitante e ele se sinta confortável. Aqui não fica... É bom. É bom ter banco de qualidade, som de qualidade,
É bom ter gravação. É bom ter uma aparelhagem adequada, top, de qualidade. Não, mas não pode, a igreja tem que ser... A pergunta é outra. Será que é legal um adulto vir aqui e se sentir bem? Ele tem um banheiro adequado, limpinho, grande, espaçoso. Será que isso é bom para quem vem aqui, para você? Será que é bom ter um bom serviço, né? Quando a gente tem algum evento, alguma coisa, ter uma boa comida a oferecer? De primeira, isso é bom. É bom ter equipamentos, aparelhagem adequada para o momento que a gente vai passar aqui. É bom ter salas boas para as crianças, adolescentes. É bom ter equipamento para eles da melhor qualidade. Gente, isso é a igreja enviando. Para isso precisa de dinheiro, precisa de grana. Onde que está esse dinheiro? Onde que está esse dinheiro? Esse dinheiro está naquilo que Deus te faz transbordar. Isso é resultado não do seu trabalho, do seu suor, é resultado do favor de Deus. Nós lemos aqui Deuteronômio 8, estou encerrando, que Deus é quem te dá poder para adquirir riqueza. É Deus que dá capacidade para você adquirir riqueza. Então, se você quer sim ser um agente enviado de Deus para abençoar, é só, como a gente fala isso aqui, é só crer. Está disponível isso. Mas eu quero fechar hoje dizendo isso. Hoje, o agente que Deus envia se chama igreja. Então, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, missionário, alguém que tem um ministério, não importa. Somos enviados, como também quem está aqui está enviando. A gente está aqui para abençoar quem entra. Então, investir na casa de Deus é sim um excelente investimento. Vai impactar nas vidas e nas pessoas. Tomara a Deus, né, que esses 3 dias que a gente ficou aqui seja uma ferramenta, um instrumento para abençoar as tuas próximas gerações. Eu quero para mim e eu quero para você. Entendeu? Mas eu estou falando sério, gente. Isso aqui não é papagaiada. Não, eu estou falando sério. Isso aqui a gente não sabe os desdobramentos disso, né? Mas Deus pode sim fazer isso.